Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro com a língua portuguesa. Eu, professora Fátima, desse lado da telinha, e você, aluno do segundo ano, aí do outro lado da telinha. Vamos pegar o nosso material para a aula de hoje? Vai lá, pega o seu livro de português, programa alfabeto, pegue também o seu jade, borracha, caderno e lápis. Se acomode aí no seu cantinho que nós vamos começar a nossa aula fazendo a leitura de uma história, um texto. Vocês querem acompanhar ela? Então, o título dela é O Brinquedo Livro. Quem escreveu foi Selma Maria. E quem fez essa ilustração aqui bem bonita, ou seja, quem desenhou a história foi Fabiana Salomão. E Fabiana, ela tem uma característica nos desenhos dela. Vocês prestaram atenção? As cores são bem alegres, ó. São tons mais claros. Cada artista, ele tem uma característica quando ele desenha. E o dela é esse. Tá vendo? O balão, como traz toda uma luminosidade para a ilustração. Mas vamos lá ler a história? Então vamos lá. O Brinquedo Livro. Selma Maria. Ser um livro aberto é não ter segredos para o mundo. A coluna do livro nunca dói. A orelha do livro fica maior quando o livro fica velhinho. O livro fica de pé quando alguém lê deitado. O rodapé do livro não tem chulé. A folha do livro fica amarela quando tá velha. Muitos bebês ficam amarelos quando nascem. As palavras ficam gravadas nos livros para não serem esquecidas. Selma Maria, O Brinquedo Livro. E gostaram da história? Gostaram mesmo? E ela falava sobre quem? Sobre o livro, muito bem. Ela dizia que se a gente quiser o livro, ele pode ser um valioso brinquedo pra gente. E ela aponta algumas características do livro, não foi isso? Ela fala sobre o quê? A coluna do livro, que nunca dói. Olha, a minha tá aqui, ó, doendo bastante. Mas a do livro não dói. Ela fala sobre isso aqui, ó, que a gente vira para um lado, vira para o outro e o livro nunca reclama. Ela fala também do quê? Da orelha do livro, que fica maior quando ele fica velho. A orelha são essas partezinhas, as pontas, ó, que o livro tem. Quando o livro já foi muito manuseado, ou seja, já está mais velho, elas vão ficando dobradinhas, vão ficando maiores. Aí ele fala que o rodapé, que o livro fica em pé quando a gente lê deitado. Quando a gente está em pé, a gente está lendo ele como? Assim. Mas quando a gente deita, a gente bota ele assim, não é isso? Se você tá lendo com ele sentada, tá lá, ó, em cima da sua mesinha, assim. Mas geralmente, quando você está deitado na sua cama, o livro vai ficar nessa posição, em pé. A folha do livro também vai ficando amarelada, quando ele já tá velho. O rodapé do livro. O rodapé é essa parte aqui de baixo do livro, que ele fala que não tem chulé. Essa parte aqui. Então, o livro, ele é um objeto bem interessante e ele faz a gente viajar no mundo da imaginação. Olha aqui como as crianças vão viajando no balão que tem, ó. E outras crianças vão viajando no livro da imaginação. Vocês gostaram de conhecer um pouco sobre o brinquedo livro? Que levam vocês para um mundo desconhecido? Gostaram, né? Então vamos ver aqui algumas palavrinhas que aparecem. Coluna. A
aparece também lá a palavrinha pé. Aparece também a palavrinha rodapé. Ó, palavrinhas até que rimam. Rodapé. Pé. Rimou com rodapé. Por quê? Porque terminaram fazendo o mesmo som. Pé, rodapé. A palavrinha coluna. Qual é a primeira letrinha dela? Essa daqui. C. Muito bem. E a última letra? Que letra é essa aqui? A. Muito bem. Agora vamos ver. Quando a gente pronuncia a palavrinha coluna, quantas vezes a gente abre a boca? Co-lu-na. Quantas foram? 3. Então, isso mostra pra gente que aqui tem 3 sílabas, ó. Co-lu-na. 1, 2, 3. Já agora aqui, ó, essa palavrinha, pé, ela tem quantas letras? 2, muito bem. A primeira é a letra E, P, e a segunda é a letra E. Quem sabe o nome disso que tá aqui em cima da cabecinha da letra E? É o acento agudo, muito bem. Ele indica que aqui tem um som aberto. Vocês sabem que a letrinha E, ela pode ter o som aberto, ela pode representar o som aberto, e ela pode representar o som também fechado. E. Aqui, ela está com o som aberto. A palavrinha pé tem quantas sílabas? 1, muito bem. Possui uma sílaba só. Agora, a palavrinha rodapé, que rimou com pé, tem quantas? 1, 2, 3. Muito bem. Ro é a primeira sílaba. R-O. Da é a segunda sílaba. D-A. Pé é a terceira. P-E. 1, 2, 3. Que bacana conhecer um pouquinho dessas palavrinhas que apareceram na nossa história. Agora vamos colocar lá na lição que nós estamos estudando. Quem lembra qual é essa lição? Muito bem, a lição 5. Vamos colocar na página 61 do nosso livro. Na página 61, nós temos aqui a questão do número 8. Nós vamos fazer ela oral, tá certo? E você transcreve aí para o seu livro ou para o seu caderno. Olha. Quem lembra, presta atenção, qual foi o título da lição de número 1? Muito bem, de volta às aulas. Nós vamos falar sobre as lições que nós já estudamos aqui. Nós estamos na 5. A número 1 foi de volta às aulas. Muito bem. E a número 2? Qual foi a número 2? Muito bem, no trenzinho das palavras, onde nós aprendemos sobre ordem alfabética. E a número 3, qual foi? Receita culinária, muito bem. A número 4, qual foi? Muito bem, piorrinha de tampinha, foi a número 4. E a número 5, o que é que nós estamos? Qual é? Da cabeça aos pés, que traz o gênero instrução, muito bem. Então, a lição número 1, ela era introduzida por um texto que pertencia ao gênero formulário. A número 2, o gênero do texto que introduzia ela era instrução. A número 3, o gênero era receita culinária. A 4 também era gênero instrução. E a 5 que nós estamos vendo hoje também pertence ao gênero instrução, ou seja, são aqueles textos que estão nos dando passo a passo, nos mostrando como fazer algo, certo? Agora vamos ver a questão do número na página 64. A questão é a 15. Vamos lá? Página 64, a questão 15. Ela diz assim, ó. Quais são
números, preste só atenção para depois você fazer. Os números que indicam ordem. Olha lá. Quais são os números que indicam quantidade? Vocês sabem? Os números que indicam ordem são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim sucessivamente. Já os números que indicam quantidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro, indica ordem. 1 indica quantidade. A quantidade de coisas que existe ali. Certo? Então, o que você fez no segundo dia de aula? Segundo indica uma ordem ou quantidade? Ordem, muito bem. Usei 3 cenouras para fazer o bolo. 3 é ordem ou quantidade? Quantidade, muito bem. Procure 5 palavrinhas com acento. 5 é ordem ou quantidade? Quantidade, muito bem. Outros meninos já haviam inventado primeiro. Primeiro é ordem ou quantidade? Muito bem, ordem. Deixar assar por 25 minutos. 25 é ordem ou quantidade? Quantidade, muito bem. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente são números indicativos de ordem. Já 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente, são números que indicam quantidade. Ordem, primeiro. Quantidade, 1. Certo? Agora vamos ver a questão 17, que está logo abaixo da 15, que a gente acabou de fazer de forma oral e você vai transcrever para o seu caderno. É a página 64. Vamos lá. A questão 16, aí na página 15, diz assim, ó. Siga as dicas e descubra o nome de cada dedo. Depois você vai escrever no espaço correspondente. O espaço correspondente é esse daqui, que corresponde à numeração dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5. O último é esse daqui. Então, vamos lá ver se vocês sabem quais são os nomes dos dedos. Vamos lá. Este daqui, qual é o nome? Polegar, muito bem. Ele é o dedo mais grosso da nossa mão. Este daqui, qual é? É o indicador, muito bem. É o dedo que a gente usa para apontar alguma coisa, não é isso? Mas nunca se esqueça que quando você aponta o defeito de alguém, ó, o polegar vai estar apontando para você, tá vendo o seu defeito. Então, ó, polegar, indicador. Este daqui, qual é ele? É o médio, é o dedo que fica no meio, ó. Tenho 5 dedos, polegar, indicador e médio. Esse daqui, qual é o nome dele? O anelar, é o dedo que geralmente a gente usa o anel. Olha aqui, onde eu estou usando minha aliança. E esse daqui? O mínimo, muito bem, é o dedo menor de todos. Então, vamos ver, ó. Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Esses são os nomes, é como é nomeado os nossos dedos. A forma para nomear nossos dedos é polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, certo? Transcrevam a ordem para aqui. Agora, vamos ver a questão aqui na página 66. Já viu, né? Tá rápido? Dá pausa no vídeo, faz e volta. Vamos ver a questão 22. Olha lá. Nós temos as palavras escritas aí e nós vamos passá-las para o diminutivo, tá certo? Como é que eu vou passar para o diminutivo?
Eu vou dar alguns exemplos aqui no quadro e você vai completar as outras palavrinhas aí, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui a palavra perna. Como é que ela fica no diminutivo? Perninha. Ou pernazinha. Eu tenho a palavra dedão. No diminutivo, como é que ele fica? Dedinho. Muito bem. Muito bem. Eu tenho a palavra bochecha. Como é que ela fica no diminutivo? Vamos fazer agora de forma oral? Bochechinha. Muito bem. Cabelo. Cabelinho. Muito bem. Calcanhar. Calcanharzinho. Muito bem. Mão. Mãozinha. Muito bem. Joelho. Joelhinho. Muito bem. As palavras, quando vão para o diminutivo, no masculino, elas ganham a terminação inho. No feminino, elas ganham a terminação inha. E é isso que você vai observar quando você estiver passando as palavrinhas aí da questão 22, página 66, para o diminutivo, tá certo? Depois, ó lá, é aqui, ó, questão 22, letra A. Irão passar, dar continuidade aí as palavrinhas passando para o diminutivo, tá certo? Vamos à página 70. Na página 70, eu tenho a questão 31. Observe. É uma questão que você vai fazer de acordo com a sua observação da sala de aula. Na sua sala de aula, vamos lá. Observe os jogos de sua sala e responda. Complete a tabela com a forma correta. Eu tenho aqui a tabela. A gente já sabe que a sala tem o quê? Parede. Tem quantas? 4 paredes, não é isso? A do quadro, a de um lado, do outro e a do fundo. 4 paredes. Agora, uma característica, ou seja, um adjetivo para você descrever as paredes da sua sala. Branco é a cor da parede. A forma correta de você falar essa frase. 4 paredes brancas. Agora você vai fazer a mesma coisa para as carteiras. Quantas carteiras tem na sua sala? Tem 10? Se coloca 10. Um adjetivo para elas. Amarelas? Coloca. A forma correta de falar? 10 carteiras amarelas. Lousa, que é o quadro. Quantos tem na sua sala? 1. Adjetivo, verde. 1 lousa verde. Janela, tem janela na sua sala? Quantas? Porta, tem quantas? Como é a frase que você vai pronunciar? Correta, tá certo? Então, completa a tabelinha de acordo com o que vocês observam na sala de vocês, quando vocês estão indo para a escola ou quando vocês estavam indo para a escola. Quando vocês estavam indo, como era a sala de vocês? Vocês vão dando aqui e colocando as características e a forma correta de pronunciar a frase, tá certo? Vamos ver o que vocês vão fazer agora em casa? Página 75. Vão ler esse poeminha aqui. Pezinho, certo? Terminou de ler o poema, vai pegar o Jade, abrir ele na etapa 5, que é a página 29. Vai fazer a questão 6. Olha lá, etapa 5, página 28. Vai fazer a questão 6, 7 e vai terminar aqui na página 29, a questão 8. 6, 7 e 8
etapa 5 do Jade, questão 6, 7 e 8, certo? E no próximo encontro virtual, eu estarei aqui esperando por vocês. Beijos virtuais!